Bom estarmos reunidos para adorar a Deus, agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. E esta é uma semana que começa hoje e que é diferente porque em breve nós teremos a nossa conferência missionária. Conferência missionária esse ano com a perspectiva de testemunhar ao povo muçulmano, àqueles que vivem no Islã. Nós começará quinta-feira, vai ser quinta, 7h30, sexta, 7h30, sábado, 7 horas e domingo, no horário da escola dominical, às 9 da manhã e à noite às 18h30. Importante que todos estejam participando, será um tempo muito especial. Teremos o pastor Kels pregando também, né? E teremos um missionário que está se preparando também para pregar nesse contexto muçulmano. Agora é o Tiago, né? Tiago Alexandre, que virá também pregar para nós, se eu não me engano, na quinta-feira. Quarta-feira, obviamente, nosso culto de oração. E nesse período da conferência missionária, nós teremos no sábado à tarde um bazar para missões, que vai ser feito na quadra, né? Também terá cantina, e todo esse recurso vai ser revertido para investir nos missionários, na obra missionária, além das ofertas retiradas nesse período, também para a obra missionária. Então, estejamos orando, é um tempo importante, especial. A igreja tem alguns objetivos claros dentro da Escritura, como, por exemplo, a adoração, que é o que estamos fazendo aqui, como conhecer a Escritura, mas um dos objetivos é testemunhar do Senhor Jesus Cristo aqui, onde nós vivemos, como também testemunhar em outras partes do planeta. Como nós não podemos ir todos, aí existe a obra missionária, onde homens, mulheres escolhidos por Deus são enviados por várias igrejas para estar levando esta mensagem, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo em outras culturas. É um ministério muito difícil, mas por isso a igreja tem que orar, tem que investir financeiramente, investir com a sua vida, para que a obra seja expandida até a volta do Senhor Jesus Cristo. À noite será dado um aviso com relação à oferta das senhoras, né? Não, né? No outro, né? Tá bom, então não será mais. Muito bem. Vamos meditar dentro do Evangelho de Lucas ainda, Lucas capítulo 12, verso 35. Lucas 12, verso do 35 ao 40. Nós começamos a estudar o Evangelho de Lucas em julho de 2015. Já pensou, já faz aí, vamos fazer 4 anos que estamos, não é toda manhã, mas quase todas as manhãs de domingo, estudando o Evangelho de Lucas, texto a texto, em sequência, desde o capítulo 1 até o capítulo 12, hoje, do verso 35 ao 40. Na verdade, nós já observamos quase todo esse texto, faltou uma parte, mas uma parte fundamental. Nesse texto de Lucas 12, do 35 ao 40, nós meditamos que Jesus quer servos vigilantes. E quando se pensa assim, que Jesus quer servos vigilantes, você deve fazer uma pergunta a você mesmo. Qual é a pergunta? Eu sou vigilante? Né? Eu estou vigiando? Então, isso é você ouvir a mensagem da Escritura de modo ativo, de modo passivo. Você escuta e só escuta, né? E às vezes você bota um modo piloto automático. Eu sei como é isso. Você está sentado no banco, olhando para mim, mas a mente... Ou você está dormindo de olho aberto, que acontece, eu sei que a gente dorme de olho aberto, ou você está no outro plano, né? Um outro plano aí. Então, você, para não esmorecer ou se perder no meio do estudo bíblico, você faz perguntas a você mesmo. Então, no momento que eu pergunto, no momento que eu afirmo que esse texto fala que Jesus quer servos vigilantes, eu sou um servo vigilante? Eu acho que eu sou. Você pode até começar assim. Aí depois, lendo o texto, você vai tirando certas conclusões, se é ou não é um servo vigilante. Então, nós vimos 3 reflexões, vimos 2, vamos ver a terceira hoje.
A primeira, dentro desse tema, foi que devemos ser servos preparados para servir ao Senhor. Um servo vigilante, um servo preparado para servir o Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 35 e 36, vamos ler. Lucas 12, verso 35 e 36. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Então, ser preparado, né? Você está como, nós vimos essas figuras, cingindo o corpo, né? Preparado para correr, né? Pegou o seu manto, subiu, amarrou com um cinto, fez uma espécie de grande calção, e aí você está pronto para correr, a vestimenta da antiguidade, naquela época. Candeia está sempre acesa, pensando naquelas 10 virgens, né? 5 sábias e as outras nem tanto. Elas tinham o azeite para poder deixar a lamparina delas, que era a candeia, né, acesa, e as outras não tinham. Então, quando as outras foram comprar o óleo para acender a sua candeia, o Senhor já tinha vindo, já tinha entrado para a festa, e as outras, quando voltavam, a porta estava fechada, bateram: ei, deixa a gente entrar. Nem vos conheço, né? Nunca vos conheci, então vocês não podem entrar. E aqui a ideia não é que o servo preparado, eu tenho que estar preparado para entrar no reino de Deus. Não é isso, porque entra no reino de Deus pela graça. A salvação é pela graça, pelo sacrifício de Cristo. Mas a lógica aqui, e em todo o Novo Testamento, é: o crente em Jesus, ele sempre está preparado. O crente em Jesus, ele sempre vigia. O crente em Jesus, ele sempre serve a Deus, sempre. Ele pode ter suas oscilações, porque somos pecadores, tem dias que estamos com maiores dificuldades na nossa vida com Deus, tem dias que estamos mais vigorosos e firmes na nossa vida com Deus, mas o servo de Jesus, ele sempre está pronto para fazer a obra de Deus. E a obra de Deus aqui envolve o quê? Envolve você estar lendo sua Bíblia em casa, tendo vida de oração, pregar o Evangelho, dar testemunho e uma série de outras situações. Tudo isso envolve a obra de Deus. Sustento do missionário, e aí vai. Fazer discipulado, isso é a obra de Deus. A não ser que Deus lhe chame para uma obra mais específica. Você pode, né, estar aí cuidando de um grupo de estudo bíblico, um grupo satélite. Você pode estar plantando uma igreja aqui em Fortaleza, com outros irmãos. Então, tudo isso faz parte da obra do Senhor. Você pode servir com as crianças, na música, e aí vai. São formas de entender a obra do Senhor. Mas uma segunda reflexão que nós observamos já no outro domingo atrás, é que os servos vigilantes, eles terão lugar à mesa do Senhor. Até completa a ideia da primeira reflexão. Aqueles servos vigilantes têm um lugar na mesa de Jesus. Olha o verso 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Bem-aventurado é feliz. Feliz é o servo que está na ativa, que está trabalhando, que está fazendo a obra de Deus, e quando o Senhor Jesus vier, vai achá-los trabalhando. E aqui as vigílias, a noite era dividida em 3 ou 4 vigílias, e a ideia é que o Senhor vem numa dessas vigílias na noite. E à noite, ou você está dormindo, ou você está na ativa. Lembra, isso aqui é muito interessante, porque Jesus pregou isso, os apóstolos viram isso, mas eles não seguiram. Um momento de maior necessidade do Filho de Deus, Deus feito carne na terra, eles fizeram exatamente o contrário do que Jesus está ensinando aqui. E nós não somos diferentes. Não somos diferentes. Por isso, vigiar. Vigiai para que não entreis em tentação. Nós somos muito desligados, nos apegamos às coisas do nosso sistema, da nossa vida, do que nos cerca, e acabamos esquecendo dessa vigília, estar atentos às coisas de Deus. E o crente, ele tem
que ter mais esta diligência do que qualquer outra pessoa, porque os outros estão aí vivendo a vida do jeito que querem, e aí são infelizes, porque escolhem viver longe de Deus. Pergunta, há felicidade longe de Deus? Não há. Feliz é quem está vigiando, junto ao Senhor Jesus Cristo. Tem um lugar à mesa, aquela ideia. Se você é um servo que vigia, você tem comunhão tem comunhão hoje e terá comunhão no futuro com o Senhor Jesus Cristo. Aí você, desde o começo, deve estar pensando, eu sou um servo vigilante, eu estou atento na minha vida a estar sempre fazendo aquilo que Deus quer, ou Deus é uma parte da minha vida, importante, mas uma parte, e tem outras partes tão importantes quanto o Senhor na minha vida. Então, obviamente que esse segundo apontamento é o errado. E hoje, o terceiro, e que já foi observado desde o versículo 1, mas aqui, nessa terceira reflexão, é que nós chegamos a um aspecto mais escatológico do que Jesus está falando. Vigiar é estar sempre atento na obra. Terceira reflexão, a de hoje. Vigiar é você estar sempre atento na obra de Deus. Por que escatológico? Escatologia, uma palavra esquisita, mas que nos remete à doutrina das últimas coisas. Todo esse texto é para ensinar aqueles discípulos a estarem vigiando. E o crente, ele é o que vigia. E o crente é aquele que estará com o Senhor Jesus quando Jesus voltar. Se eu não vigio, nem ligo para as coisas de Deus, sou crente, o que está acontecendo? E quando Jesus voltar, será que eu estarei com Jesus? Porque o crente, ele é o que vigia. Há algo no crente que o move para servir Jesus. Como eu falei, nós podemos ter oscilações na nossa vida, porque somos pecadores. Isso não quer dizer que o crente ele é perfeito em tudo, não é isso. Vai ter momentos que você está mais cansado, vai ter momentos que você vai estar mais oprimido pelas tentações e as dificuldades. No entanto, você está sempre buscando a Deus. E se um dia pecar, confessa, se arrepende, confessa, pede perdão, se levanta e continua. Então, o crente está sempre vigiando. Isso não quer dizer que o crente não peca. Isso quer dizer que ele está observando a palavra, ele está lutando contra o seu pecado e ele está buscando servir ao Senhor Jesus Cristo. E, de preferência, essas oscilações vão diminuindo na vida do crente. Os vales e os altos vão se estreitando, como aquela onda do rádio, né? Vão se estreitando ao ponto de um dia, só no céu mesmo, na glória com o Senhor, não vai mais oscilar, vai ser uma linha, um contínuo, sempre alinhada à vontade de Deus, alinhado à vontade do Senhor. Então, a nossa luta é essa hoje. Olha o verso 39, vigiar é estar sempre atento na obra. Olha o verso 39, sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir, o ladrão vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, é outra figura, a figura de um chefe de família que defende e protege a sua casa e a qualquer momento pode vir o ladrão roubar. É interessante que nessa figura, quem é o ladrão? É Jesus, o Senhor Jesus Cristo, né? Então, existem imagens e figuras que você não recupera todo o sentido. Jesus não é um ladrão, óbvio. O que é que você recuperou dessa figura? É o aspecto iminente, de surpresa. Você não espera o ladrão, como nós não esperamos, muitas vezes, que Jesus venha hoje, daqui a pouco, na hora do almoço. Já pensou? Jesus voltou, deu nem tempo de almoçar direito, coisa boa. Então, a ideia é essa. Isso é importante, porque você vai ler vários textos na Bíblia que você deve recuperar o sentido certo, não o sentido total daquela imagem. Em alguns momentos, Deus, o Pai, ele é tido como um juiz corrupto. Deus não é um juiz corrupto. No entanto, a gente ainda vai ver isso lá em Lucas capítulo 18, com relação à oração, a imagem de Deus é a de um juiz corrupto, mas Deus não é. Por quê, então? Só lá em Lucas 18 é que a gente vai ver isso. Mas aqui a ideia é que o Senhor Jesus Cristo virá quando ninguém estiver esperando, a não ser
Os crentes em Jesus. Enquanto ninguém estiver esperando, os crentes em Jesus estarão sempre prontos, sempre vigiando, sempre esperando. Por isso, esta é uma característica de quem foi convertido pelo sangue de Jesus. O tempo passa, as coisas acontecem, as épocas mudam, mas os crentes continuam esperando a volta de Jesus. Já há pouco mais de 2000 anos que Jesus subiu ao céu e nós estamos aguardando. Pensando nesta verdade de vigiar, estar sempre atento na obra de Deus, olhe Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 27. Nesse capítulo, Mateus 24 e 25, Jesus está pregando o seu sermão chamado Sermão Profético, quando Jesus fala do dia da grande tribulação. Mateus 24, 27. Diz assim: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem é o Messias, é o Salvador, é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele não já veio? Jesus já não estava aqui? Sim, foi a primeira vinda, mas falta a sua segunda vinda. Quando Jesus vier, vai ser de modo impactante, como um relâmpago, vai ser assim, de repente, num piscar de olhos Jesus veio. Só que aqui, é importante destacar, não é o arrebatamento, é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É diferente. Então Jesus volta 2 vezes? Mais ou menos isso. Mas Jesus volta uma vez em 2 partes, em 2 momentos. Um momento é quando Jesus, ele nos céus, chama a sua igreja. É o que a gente lê na Bíblia de arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18, trata do arrebatamento. A igreja de Jesus é arrebatada. Os mortos em Cristo primeiro, depois os que estiverem vivos. Se Jesus arrebatar a sua igreja logo hoje, nós não passaremos pela morte física. Já pensou? Que bênção! Seremos transformados vivos num corpo glorificado à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, é bom que Jesus arrebate, leve, a palavra rapte a sua igreja. Mas há um segundo momento em que Jesus volta. Nesse primeiro momento, a primeira parte, Jesus ficou nos céus. Num segundo momento, Zacarias 14:4 diz que Jesus pisa na terra e o Monte das Oliveiras se parte. É um sinal bem impactante, que combina muito com o que Jesus está dizendo aqui. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, todo mundo vai ver a volta do Senhor Jesus Cristo, os que estiverem na terra, e Jesus pisa ali no Monte das Oliveiras. Mas, pastor, isso é tão fantástico, isso é tão esquisito pensar a volta de Jesus assim? Não é. Porque quando Jesus veio pela primeira vez, nenhum judeu aceitou Jesus. Nenhum, eu estou exagerando, teve uns convertidos, é claro, mas de modo geral a nação o rejeita. Por quê? Porque era estranho um Messias humilde, porque era estranho na cabeça deles um líder, Deus, um Messias, vir de um carpinteiro. Era estranho um líder simples, era estranho um líder que lavava os pés dos seus discípulos e que tinha poder para curar, para andar sobre as águas, para se transfigurar, para dar vista aos cegos, para fazer multiplicação dos pães, todo poderoso, mas era um homem, Jesus, homem Deus, completamente diferente da sociedade judaica da época, e eles não receberam. Então Jesus também foi estranho quando chegou, por isso eles não o aceitaram como Messias. Como também será estranha a segunda vinda de Cristo, porque as pessoas não vão entender tudo aquilo que está acontecendo. Muitos depois vão acabar se convertendo. Olha Mateus 24, verso 29. Mateus 24, verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta.
os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Apocalipse fala desse episódio dos anjos recolhendo aqueles que haverão de se converter. Essa é a grande ceifa. Jesus fala da parábola do joio e do trigo. Estão crescendo hoje, estão crescendo na igreja, nas igrejas. Você não sabe quem é joio e quem é trigo, não é verdade? Só não pode ser 100% trigo, é antibíblico. Mas tem o joio e tem o trigo. E os anjos, hoje está tudo crescendo junto. Naquele dia, que é o dia da volta de Cristo, os anjos vão recolher quem é o trigo. Só eles têm essa competência. Nós não temos, não é verdade? Então, hoje na igreja estamos crescendo sim. E temos que orar a Deus para que cada vez mais convertidos estejam dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas essa é a volta de Jesus. Veja que é logo no período seguida da tribulação, quando Jesus vem no final dessa grande tribulação. E o Senhor Jesus volta com um objetivo, colocar tudo em ordem no mundo. E o planeta vai ter que se dobrar diante de Jesus. Olhe ainda verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, aqui é outra figura, vimos uma figura, a imagem do ladrão, lá no texto de Lucas, capítulo 12, e aqui é outra figura para ilustrar como será a volta de Cristo. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, verso 38, comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Hoje, a igreja está pregando, a igreja testemunha, a igreja é tida como um grupo de pessoas ignorantes, pessoas loucas, pessoas que estão perdendo o tempo da sua vida, pessoas que estão completamente fora da correnteza, digamos, da mão que a humanidade vai, a igreja, na perspectiva do mundo, a igreja vai na contramão. A igreja preserva um casamento bíblico, a igreja preserva uma criação de filhos segundo a Escritura, a igreja preserva crer que a Bíblia é a palavra de Deus e dela vem a instrução para a nossa vida. A igreja luta por isso. Igreja, eu estou falando não instituição, mas todos os convertidos aqui e os convertidos em Jesus do mundo todo. O mundo diz o contrário, nós somos tolos para as pessoas que vivem longe de Jesus, nós somos completamente distorcidos, digamos assim. Nós é que estamos errados, pensando na perspectiva geral da sociedade global do nosso planeta. Mas como foi nos dias de Noé? Pedro, lá na epístola, disse que não era um pregador da justiça. Noé estava pregando sobre o arrependimento de pecado, sim, justiça, arrependimento de pecado, fé no descendente que viria salvar o homem da condenação do seu pecado. Certamente era a mensagem de Noé, e o povo não estava nem aí. A ideia aqui é que eles estavam se casando, vivendo a sua vida, cada um cuidando da sua lavoura, cuidando do seu gado, cuidando do seu empreendimento, cada um se preocupava com a sua vida, seus sonhos, suas viagens, suas construções, suas propriedades, seu trato, sua vida. De repente, dilúvio, acabou tudo, 8 pessoas restaram. Aqueles que receberam a revelação de Deus e creram. Noé, sua esposa, os filhos de Noé e as respectivas esposas. E, obviamente, os animais ali que foram para a arca de Noé. Mas, hoje é do mesmo jeito. Igreja pregando, igreja testemunhando, igreja ensinando. E o povo não quer Jesus. Cada um quer sua própria filosofia de vida, seu humanismo, seu lazer, e aí vai. Jesus vai voltar, como esse relâmpago, de modo iminente, como um ladrão, que ladrão não avisa quando vem, né? Senão não é um bom ladrão, ele não avisa. Jesus vem, de uma vez, e aí aqueles que não estiverem preparados. E aqui ele está falando já no final da grande tribulação. O que é que vai acontecer? Não vai ter mais oportunidade de arrependimento e de salvação de pecado. A oportunidade é hoje, o dia da salvação é agora, para aqueles que se arrependem dos pecados e creem no Senhor Jesus Cristo. Verso 40.
Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Parece que esses versículos que acabamos de ler, o 40 e 41, parece um arrebatamento, mas não é. Está falando da grande tribulação e do final dela. Então, quando Jesus vier, os que se converteram vão com Cristo. Os que não creram, condenação. É isso que ele está dizendo aqui. Então, vigie, não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E vigiar aqui quer dizer o quê? Que você deve crer em Jesus e estar preparado para toda obra que o Senhor Jesus colocar na sua vida. Vigie, atento, ligado, não durma na sua fé. Não ache que a fé no Senhor Jesus Cristo é um passatempo, é um hobby, é um acessório, é algo que eu faço ali no fim de semana, quando eu estou com os irmãos. Não. A fé em Jesus é o que estrutura a nossa vida. Entende isso? É o que faz você escolher as coisas do dia a dia, tomar as decisões, criar seus filhos, amar sua esposa, ter um lazer, fazer o que você faz. É a fé em Jesus, que vem, obviamente, do Senhor, moldado pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, e faz você ter uma postura de vida consciente do que você é e do que você faz. Você entende que você vive para a glória de Deus. Você entende que o que você faz é segundo a Escritura, a revelação que Deus deixou. Então você tem um norte, você tem um caminho, você sabe o que é para fazer. Se não fazemos sempre, é porque somos realmente incompetentes por causa do nosso pecado. Se arrepende, confessa, pede perdão, se levanta e continua vigilante na obra do Senhor Jesus. Aí ele diz no verso 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. 43, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Mesma figura lá em Lucas, que estamos observando. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é o servo fiel e prudente? Esse é o que vigia, esse é o que está atento, esse é o que está na obra, pela fé, aguardando o retorno do seu Senhor. Por isso, entendemos que a nossa fé, ela é uma fé escatológica. O que é isso? É uma fé que aponta para a volta de Jesus, para o futuro, para os últimos dias. Nós não estamos servindo aqui só pensando no fim da nossa vida terrena, nós estamos servindo aqui aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. E Ele vai trazer vida para esse planeta novamente, para a sociedade novamente, retidão, uma vida boa, sem pecado e sem destruição. Essa imagem do ladrão que vem à noite, como estamos estudando aqui em Lucas, capítulo 12, ela é utilizada para a volta iminente, a qualquer momento, do Senhor Jesus Cristo. Também foi utilizado por Paulo, o apóstolo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2. Olha aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso do 13 ao 18, é o arrebatamento. Logo em seguida, ele fala da grande tribulação também aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2. Diz assim, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O dia do Senhor. Essa expressão, ela aparece em vários textos do Antigo Testamento. O dia do Senhor, ou naquele dia, não é um dia de 24 horas. É um dia no sentido de um evento. É um evento escatológico que vai acontecer quando da volta do Senhor Jesus Cristo. O Apocalipse, capítulo 19, fala de uma grande batalha, quando o Senhor Jesus Cristo vencerá os exércitos do anticristo e da besta, né, e do falso profeta. O anticristo também é uma besta, né? E os lançará no inferno, e o inferno posteriormente será lançado no lago de fogo. Então, o dia do Senhor é um evento de juízo aqui, e vem como ladrão de noite, de repente. Verso 3. Quando andarem dizendo, verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança,
Eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Paz e segurança. Nem sempre essa ideia de paz, ela reflete a vontade de Deus. Aqui é um exemplo muito claro. O anticristo, esse líder mundial que virá, não existe hoje, mas virá e estará governando nesse período dos 7 anos de tribulação o nosso planeta, de alguma forma que nós não entendemos bem. Ele vai trazer uma certa paz mundial. Isso vai fazer com que o mundo o siga. Está profetizado na Escritura, isso vai acontecer. Nós não estaremos mais aqui, porque cremos que seremos arrebatados. Mas o anticristo estará, muitos vão se converter naquele dia, naquele período dos 7 anos, muitos vão morrer na perseguição contra os crentes naquele período, mas o anticristo estará lá, e a ideia é uma paz duradoura. Olha, isso é humanismo. Por quê? Porque o humanista, hoje, ele pensa da seguinte maneira: se eu tenho paz, se eu tenho felicidade, o que é que eu preciso mais? É isso que eu quero, paz e felicidade. Então, quem é crente e vive numa perspectiva humanista, está procurando paz e tranquilidade. Ah, pastor, agora deu um nó. E não é para eu ter paz e tranquilidade, não? A paz que nós temos, ela excede o entendimento humano. Ela é sobrenatural. Ela é uma paz que Deus coloca no nosso coração. Ela é uma paz no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio do caos. Deus coloca tranquilidade no seu coração. É sobrenatural. É o Espírito Santo de Deus. Ela não está condicionada às circunstâncias, aos eventos que estão ao nosso redor, porque a nossa paz vem de Deus e Deus não varia. Entende isso? A paz humanista depende se eu estou com dinheiro, depende se eu estou com saúde, depende se minha família está bem. Paz com Deus é diferente. Entende? E nós temos que aprender a ser menos, ou de modo nenhum, humanistas e mais divinos, digamos assim, dentro da cultura divina, dentro da dependência do Espírito Santo de Deus. Então, você está aqui na terra, você não está procurando paz, como crente em Jesus, você não está procurando tranquilidade. Ah, então eu vou procurar bagunça? Não, não é isso que eu estou dizendo. Nem o que a Bíblia está dizendo. Você vai procurar a glória de Deus. A glória de Deus. Se para você glorificar a Deus, você aqui na terra tiver uma vida tranquila, amém, graças a Deus. Se para glorificar a Deus, sua vida se complicar um pouquinho aqui na terra, amém e graças a Deus. Algum de vocês aqui na conferência missionária entendeu pelas pregações, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo da sua vida que você tem que ser missionário no meio do povo islâmico. Então, você vai glorificar a Deus num campo hostil, perseguido, que você não pode nem ir como missionário. Você tem que ir como outra coisa, que eles não deixam nem você entrar. Entende? Mas por que uma pessoa vai escolher esse problema na vida dela? Ela não escolhe. É Deus que manda. E coloca no coração dessa pessoa tal convicção que ela não tem como viver se ela não for para o meio dos muçulmanos. Entende? É Deus que opera essas realidades na vida dos seus servos. E é isso que nós devemos perceber. Naquele tempo, paz e segurança o anticristo vai colocar. Mas, quando Jesus vier, ele vai estabelecer o seu reino, haverá uma guerra, Jesus, manso e humilde, mas vai participar deste momento de destruição ali, para que o reino de Deus seja implantado e o pecado na humanidade praticamente extirpado. Verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Vocês não estão em trevas, vocês são iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Verso 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiar está diretamente ligado com a volta de Cristo. Desde o ensino de Jesus, aqui em Lucas capítulo 12, que estamos lendo, a mensagem de Jesus em Mateus 24, até este texto de Paulo nas epístolas. Aquele que vigia é o que não dorme. E quem é o que dorme?
É aquele que esquece da volta de Cristo. É aquele que esquece da obra de Deus a qual foi chamado. Por que você foi chamado? Por que você foi salvo pelo Senhor Jesus? Por que Jesus derramou sangue na cruz por você? Certamente para a glória de Deus, para lhe salvar, mas tem um objetivo. Você foi chamado com um propósito, servir na obra de Deus que se chama igreja, que é o corpo de Cristo, não só dentro das paredes, mas a igreja fora das paredes também, testemunhando que Jesus é maravilhoso. O poder transformador que Jesus realiza nas nossas vidas, diariamente. Agora, se você não tem percebido o poder de Jesus na sua vida, arrependa-se, confesse seu pecado, peça perdão a Deus, e aí você começa a perceber como o Senhor Jesus é maravilhoso, a entender o poder de Deus aí na sua vida. Jesus quer servos vigilantes. Estes servos são preparados para servir, eles têm um lugar na mesa do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus os serve lá no reino de Deus, e vigiar é estar sempre atento à obra. Aqueles que vigiam não dormem. Aqueles que vigiam, não é que não dormem fisicamente, entenda, aqueles que vigiam, eles não descansam, eles não cessam de servir na obra de Deus. Eles entendem que esta igreja, pensando no nosso contexto, é a minha obra, é a obra de Deus que Deus colocou para eu realizar. Não é só do pastor Jaime, do pastor Valnei, dos diáconos dessa igreja, do seminarista, de missionário, não. É de cada crente no Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos ajude a sermos servos vigilantes. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo Teu poder nas nossas vidas, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque o Senhor nos fortalece até aqui, e sem Ti nós não conseguiríamos viver para a honra e glória do Teu nome. Pai amado, ajuda-nos a não esmorecer, ajuda-nos a não estarmos dormindo, letárgicos no meio da nossa vida. Capacita-nos, Senhor Deus, a estarmos sempre vigiando e orando, para não entrar em tentação e também para sermos ativos na obra do Senhor. É o que eu te oro e peço, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, por todos nós. Amém. Deus abençoe a todos, um bom almoço e até a noite às 18h30.